Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje vamos estudar um pouquinho, aqui dando continuidade aos nossos estudos de variável complexa, o que são funções analíticas e o que são funções de variáveis complexas. Então, primeiramente a gente vai definir aqui da forma mais geral possível, né, o que seria uma função de variável complexa, e depois disso a gente vai estudar um subconjunto dessas funções, que são as funções analíticas, que elas satisfazem a condição de diferenciabilidade, ou seja, elas são deriváveis com respeito a uma variável complexa z. Então, inicialmente, a gente vai começar aqui com a definição do que seria uma função de variável complexa. Então, funções complexas, né, que a gente vamos chamar esse espaço aqui, né, o espaço das funções complexas de f, vou dar essa letra, tá? Ele é o espaço de todas as funções que satisfazem a seguinte condição. Então, vamos supor que a gente tem uma função f, que ela pega um número complexo e ela mapeia em outro número complexo. Ou seja, uma função complexa nada mais é uma função que ela tome valores, né, no plano complexo. Lembrando, né, que a gente pode ter funções que podem ser multivaluadas, então a gente quer restringir aqui o domínio das funções. A gente vai ver aí no exemplo das funções, algumas funções que a gente precisa restringir aqui o domínio delas. Mas partindo dessa ideia, né, ou seja, que a gente pega uma função que está definida ou no plano complexo inteiro ou numa região do plano complexo, e a gente mapeia em outra variável complexa. Ou seja, o que a gente vai ter é o seguinte: essa nossa função, ela vai pegar o número complexo z e ela vai mapear esse número complexo z no número complexo f de z, e a gente vai chamar esse número complexo de w, tá? Então, basicamente, o que a nossa função está fazendo é o seguinte: vamos supor que a gente tem um plano complexo aqui, tá? Esse aqui é o nosso plano complexo, e aqui eu tenho um ponto z, tá? O que essa nossa função vai fazer? Ela vai mapear isso no, em outro ponto do plano complexo, tá? E esse outro ponto do plano complexo ele vai ter o nome f de z igual a w. Né? Então, basicamente, a mesma ideia aqui de definição aqui do que seria uma função de uma variável real. E essa é a nossa ideia de função de uma variável complexa. Só que eu preciso que vocês lembrem do seguinte fato, de que, em geral, quando a gente vai falar de uma variável complexa, a gente está falando de dois números reais distintos. Então, suponha que, que o nosso número complexo z ele possa ser escrito como x mais i, y, onde x é a parte real e y é a parte imaginária. Beleza? Então, essa nossa função de variável complexa ela vai ser definida da seguinte maneira, tá? Eu vou definir da seguinte maneira: o nosso novo número complexo, vamos supor que a função, quando aplicada em z, ela dê para a gente um número complexo chamado de w. Esse novo número complexo w, ele também tem que ser função de x e y, tá, pessoal? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a gente basicamente estaria fazendo um mapa do ponto xy, tá? Em outro ponto no plano complexo. E esse ponto, ele vai depender das coordenadas iniciais do ponto. Então, como isso aqui pertence aos números complexos, isso aqui também é um número complexo, nada mais natural do que a gente falar que f de z, essa nossa função, ela pode ser escrita como w de xy, que vai ser o nosso número complexo, dependendo das entradas do x e do y, que é o nosso z, tá? Lembrando que o nosso z é uma função de xy, tá? X mais y. E aí o que a gente vai ter é o seguinte, que esse nosso número complexo w, ele vai ter duas componentes, a componente real, que eu vou chamar de u de xy, mais i que multiplica a componente imaginária, que eu vou chamar de v de x. Beleza? Lembrando que essas duas funções aqui, gente, não basta apenas que essas funções sejam contínuas para a gente definir o que vem a ser continuidade, tá? A gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente precisa, para definir diferenciabilidade, a gente precisa de uma condição extra nessas funções para que a gente consiga definir corretamente o que significa uma função ser derivável no plano completo. Beleza, pessoal? Então, essas duas funções aqui, elas pertencem aos reais, tá? Elas pertencem a R2. Essas funções aqui, elas, em geral, são números reais, né? Que dependem de xy, ou seja, são números reais que dependem de R2 aqui, de duas coordenadas reais. E esses números reais, eles vão definir para a gente quem vai ser os valores da nossa função complexa f de z. Então, para deixar mais claro aqui isso que a gente está fazendo, eu vou dar um exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, só para a gente visualizar melhor, tá? Quem seriam essas nossas duas funções?
Então, a gente vai usar dois exemplos de funções hoje, tá? Vou usar o exemplo da função f de x, f de z igual a z quadrado, né? Que é o nosso exemplo 1. Então, vamos chamar aqui de exemplo 1. Então, vamos tentar escrever essa função como nesse formato aqui, ó, como se fosse f de z, como se fosse uma função u de xy com v de xy. Então, vamos simplesmente aplicar aqui o que seria fazer z ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser nada mais do que eu pegar x mais y e elevar ao quadrado, né? Isso aqui claramente vai nos dar o seguinte. Isso aqui vai ser igual a x quadrado menos y ao quadrado, tá? Mais 2 vezes x, y, i. Beleza? Então, claramente, o termo que aparece aqui, ó, sem multiplicar por i é a nossa parte real. Então, vai ser o nosso u de xy, essa função aqui. Beleza? E essa outra função aqui é a nossa função v de xy. Tá? Essas são as nossas funções u e v. Perceba que x e y são números reais. Então, essas funções, elas também são funções de duas variáveis reais. Tá? E elas vão dar, como consequência, números reais. Mas a soma delas, multiplicado por i, vai dar o nosso número complexo w, que é uma função de x e y. Beleza, pessoal? Essa é a ideia por trás. A gente pode fazer também outro exemplo aqui, o exemplo 2. A gente pode pegar a função f de z, tá? Igual complexo conjugado. Beleza, pessoal? Então, o que essa nossa função ela vai fazer, gente? Ela vai pegar o nosso número complexo e transformar no complexo conjugado. Então, vamos tentar determinar aqui quem vão ser o u de xy e o v de xy da nossa função f de z igual a z. Tá? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que isso aqui vai ser igual a x menos y. Tá? Beleza? E aí, com isso, a gente vai ter as nossas funções, né? O u de xy igual a x. E v de xy igual a menos y. Tá? Então, essas aqui são as funções que definem essa nossa função. E aí a gente pode fazer várias, tá? E aí, na aula de hoje, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de funções complexas que a gente pode ter, tá? Então, a gente não vai discutir a analiticidade de todas, tá? Eu vou definir o que é analiticidade, vou definir o que é continuidade, a gente vai fazer exemplos depois. Mas aqui eu vou colocar algumas outras funções que a gente pode ter, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de funções complexas que a gente pode ter, né? A gente pode ter o cosseno de um número complexo. Então, o cosseno de um número complexo ele vai ser definido da mesma maneira que a gente usa para definir cosseno de números reais, que é usando a notação exponencial, tá? Então, o cosseno de z, aqui eu já estou dando exemplos de funções, tá? Cosseno de z ele vai ser igual a exponencial de i vezes o número complexo z. Na realidade não é i, não, na realidade é i, tá certinho, o número complexo z, tá? Mais é elevado a menos iz, tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a nossa definição do cosseno de um número complexo z. A nossa definição do seno de um número complexo z vai ser a seguinte, tá? Eu vou colocar aqui como definição, porque a gente vai seguir a mesma lógica de definição dos números reais. A gente vai ter elevado a iz, lembrando que z não é real, é complexo agora, menos e elevado a menos iz, tudo isso dividido por 2i, beleza? A gente vai ter a nossa definição de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico complexo, tá? Então, a gente vai fazer aqui com cosh, né, que é o cosseno hiperbólico de z, vai ser a mesma definição do cosseno hiperbólico dos reais, então vai ser e elevado a z mais e elevado a menos z, dividido por 2, tá? E aqui a gente vai ter o seno hiperbólico. Lembrando que todas as outras... Opa! Seno hiperbólico de z. Aqui vai ser e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Olha, aqui é só 2, tá certo? É só 2. Tá, pessoal? E aí as nossas definições aqui de cosseno e seno hiperbólicos, gente, elas vão seguir a mesma lógica das variáveis reais, tá? Só que aqui a única diferença é que a gente vai botar variáveis complexas. E aí, claramente, a gente pode fazer o estudo de analiticidade, de periodicidade de todas essas funções, para ver se elas são multivaluadas ou não. Isso não vem ao caso, eu só estou colocando elas aqui por questão de curiosidade, né? Mas um ponto importante que a gente tem que ter em mente é todas essas funções aqui, você tem que analisar, você tem que avaliá-las para ver se elas são funções analíticas.
Então, a análise que a gente vai fazer hoje, né, para definir o que é continuidade numa função de variável complexa, vai dar para a gente condições de verificar se, primeiro, se a função é diferenciável e, segundo, né, se o limite lá, quando a gente vai definir a derivada, ele existe de fato. Ou seja, a gente tem que analisar todos esses fatos antes de concluir se é uma função analítica ou não. Mas beleza, então vamos prosseguir aqui, tá? Então vamos primeiro aqui definir o que é o conceito de limite, tá? O conceito de limite é muito simples, tá? Então eu só vou colocar aqui a definição, eu não vou escrever o texto, tá? Isso aqui você pode achar em qualquer referência. Mas basicamente a ideia da função w igual a f dizer ser contínua é a mesma ideia que a gente discute lá nas funções de variável real, né? Então ela vai ser contínua em Z0. Lembrando que Z0 pode ser visto como um ponto em R2, tá, pessoal? Então que basicamente é a mesma ideia, é uma ideia muito semelhante à continuidade das funções do plano, né? Só que aqui a gente está no plano complexo, mas a gente também pode ter o plano real, né? Que é o R2. Então a função vai ser contínua em Z0 se existe, tá, um epsilon positivo, tal que um epsilon positivo e um delta, né, também, tá? E um delta. Existe epsilon e delta, né? Deixa eu colocar aqui. Esqueci de botar o epsilon e o delta. Então existem o delta e o epsilon, tal que o módulo da função aqui, ó, f de z menos z0, menos f de z0, tá? Seja menor que epsilon quando o módulo de z menos z0 for menor que delta, tá? Então, ou seja, eu tenho que conseguir encontrar um delta tal que é o mais arbitrariamente próximo eu pego um ponto de mais próximo de Z0 eu pego um ponto, mais arbitrariamente próximo a função f de z vai se tornando de Z0, tá? Então, para qualquer ponto, a gente vai ter a mesma definição aqui do conceito de continuidade em R2. Só que perceba que quando a função ela for contínua, né, obviamente, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o limite de quando z tende a z0 de f de z vai ser igual ao f de z0. O f de z0, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia que a gente quer construir de continuidade. A mesma ideia, eu não vou perder tempo com isso aqui, tá, gente? Que é a mesma ideia de continuidade em R, continuidade em R2. Bem simples, tá? Não vou fazer nenhum tipo de conta com isso aqui, porque isso aqui é bem tranquilo. Você pode testar aí, por exemplo, que a função z quadrada ela é contínua, né? No círculo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está pegando ali, né? Como a gente está falando de uma definição que está usando módulo, e a gente sabe que o módulo de um número complexo ali, a gente define basicamente um círculo ao redor dele, né? Aqui a gente está dizendo o seguinte: existe um z dentro de um círculo ali, de raio epsilon, ao redor do ponto Z0, tal que quando a gente pega aquele z e subtrai, né? Na realidade, o círculo de raio delta ao redor do Z0, quando a gente pega o z e subtrai de Z0, o número complexo que a gente tem vai ter um módulo menor que delta. E aí, se a gente aplica a função nesse f de Z0, nesse f de z, quando a gente subtrai do f de Z0, isso vai ser menor que um epsilon arbitrário, tá? Isso aqui tem que ficar arbitrariamente pequeno quanto você queira, tá? Então, basicamente, essa é a ideia aqui de continuidade. Então, dando prosseguimento aqui às definições, com essa ideia de continuidade aqui, a gente pode partir para a definição do que vem a ser diferenciabilidade, tá? Aí a gente vai pegar, para a gente definir o que são as nossas funções analíticas, a gente vai precisar que as funções sejam contínuas e diferenciáveis. Então a gente também tem que fazer aqui, construir a definição do que vem a ser diferenciabilidade em uma função complexa. Então a gente vai usar outra definição aqui, tá? E essa definição aqui ela vai ser o seguinte: dizemos que f de z ela vai ser diferenciável, ou seja, derivável, né? Beleza?
se esse limite aqui, se existe esse limite aqui, ó. E aí a gente vai dizer o seguinte. Limite que vai ser esse aqui, ó. Limite quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Tá? E se esse limite existir, ou seja, aqui a existência do limite ela vai ser o mesmo conceito de existência de limite de R2. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas se esse limite existir, a gente chama isso aqui de f' de z aplicado em z0. Vou chamar isso de f' de z aplicado em z0. Essa aqui é a notação que a gente vai usar. Beleza, pessoal? Então essa é a noção de diferenciabilidade, tá? E aí tem que ter um ponto muito interessante aqui, porque a gente tem que tomar cuidado, e o que eu vou colocar aqui, cuidado, tá? Cuidado. Como a gente está numa estrutura que é semelhante a R2, a gente precisa que o limite seja o mesmo, independente da direção escolhida. Então, o que isso aqui significa? Vamos supor que eu tenho o nosso ponto Z0 que está aqui, e a gente quer pegar um Z tendendo a Z0. Esse aqui é o nosso Z, né? E a gente quer fazer o Z tendendo a Z0, tá? Então, a gente pode se aproximar do Z0 de diversas maneiras. A gente pode se aproximar pela esquerda, a gente pode se aproximar pela diagonal, né? A gente pode se aproximar por cima. A gente, diferentemente do cálculo em variável real, quando a gente vai falar de variável complexa, a gente está basicamente trabalhando em R2. Então, a direção que você toma o limite também faz diferença. E a gente precisa que o limite ele seja o mesmo, independente da direção escolhida. Então, se você conseguir provar que todos os limites, ou seja, quando você calcula o limite ali daquela fração ali, daquela razão, e isso independe da escolha da direção, você basicamente está dizendo que a função é diferenciável e que o limite existe. Se você encontrar uma direção onde o limite seja diferente, aí a gente tem que o limite não existe. E aí essa função claramente não vai ser diferenciável. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma função que é diferenciável e uma função que não é diferenciável e a gente vai terminar aqui o exemplo de hoje. Tá? Então, vamos lá, exemplo. Então, o exemplo vai ser o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ver a função z². F de z igual a z². A gente vai tentar provar se essa função aqui é diferenciável. Então, como é que a gente vai provar se ela é diferenciável ou não? Então, a gente vai simplesmente aplicar o limite, a gente vai ver se aquele limite existe, né? E aí a gente vai ver claramente que o limite ele vai existir. Vai ficar bem claro aqui por que esse limite vai existir. Então, vamos escrever aqui. Como é que vai ser essa nossa função? Então, ela vai ser construída da seguinte maneira, tá? Eu vou construir aqui o nosso limite de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Eu vou construir assim, ó. F' de Z0. Só para ficar claro aqui, por que eu vou escrever assim? Z é igual a Z0 mais delta Z, tá? Por que isso aqui é verdade? Porque delta Z é Z menos Z0. E claramente esse Z0 corta com esse e fica Z igual a Z. Então, em vez de escrever Z assim, eu vou escrever Z como Z0 mais delta Z, tá? Então, a nossa função f' de Z aplicada em Z0, que foi a nossa definição aqui, Z igual a Z0, vai ser igual a esse limite aqui, ó. Limite. Aí, no lugar de Z, como eu vou escrever aqui em função de delta Z, dizer que Z tende a Z0 é a mesma coisa de dizer que delta Z vai para zero. Tá? Então, a mesma coisa de dizer que delta Z vai para zero. Só para ficar mais claro aqui o que a gente vai fazer. Tá? Então, partindo disso aqui, a nossa fração vai ser escrita de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai ter f de z mais delta z, né? F de z mais delta z, menos f de z0, né? Porque o z0 a gente vai escrever do mesmo jeito. Tudo isso dividido por delta z. Que aí fica mais compacto o denominador e a gente consegue simplificar ele mais fácil. Né? Então, aplicando a nossa função aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que aplicar a nossa função no
no z mais delta z. Então vai ficar assim, ó. Z mais delta z ao quadrado, menos z0 ao quadrado, tá? Z0 ao quadrado. Ah, aqui, gente, é z0, tá? Quando eu aplicar z em z0, eu tô falando que z é igual a z0. Só esqueci de botar aqui, tá? Porque aqui eu estou aplicando diretamente em z0, tá, gente? Então, eu tô fazendo ao redor de z0. Então, tem que botar isso aqui certinho. Aqui é z0, tá, gente? Não é z. Aqui é z0. Vai ficar certinho. Dividido por delta z. Tá? Só porque que é z0, para o pessoal que não entendeu ainda, z0 mais delta z é igual a z. Tá? Z0 mais z é igual a delta z. Por quê? Porque isso aqui é z menos z0. Aí corta. Tá? O pessoal que não entendeu, repetindo mais uma vez. Tá, então aqui, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte, f de z0, porque a gente está evaluando a derivada dessa função no ponto z igual a z0, então a gente tem que botar um ponto central aqui, então vai ficar z0 mais delta z, menos f de z0, tudo isso dividido por delta z, tá? E aí o que a gente vai ter é o seguinte, presta muita atenção aqui, a gente vai ter, expandindo aqui, a gente vai ter z0 ao quadrado, mais 2z0 delta z, mais delta z ao quadrado, beleza? Menos z0 ao quadrado. Claramente, isso aqui corta, né? Corta com isso. A gente vai botar o delta z em evidência e a gente vai simplificar o denominador. Tá? E aí, colocando em evidência aqui, a gente vai simplificar o denominador. Beleza? E faltou o limite aqui. Deixa eu botar o limite aqui. O delta z vai para zero. Esse aqui é a nossa linha. Então, dando prosseguimento aqui, claramente, a gente pode aplicar o limite, porque agora a gente não tem mais divisão por zero. E claramente, aplicando o limite, a gente vai ter 2 a 0. Perceba, pessoal, que o limite, ele independe, o resultado do limite, ele independe da escolha da direção. Ou seja, eu não tenho nenhum z aqui, eu não tenho nenhum seno θ, eu não tenho nenhum termo que dependa explicitamente do valor que eu escolho, a direção que eu estou tendendo a z0. Porque o limite, ele simplesmente depende do z0 que eu escolho. Então, como eu estou querendo derivar a nossa função no z0, né? E o nosso valor final ele depende apenas do ponto z0, ele independe da direção que a gente escolhe. Então, claramente, essa função aqui, a derivada existe. Então, f' existe. Isso implica que a nossa função é diferenciável. Ou seja, a gente vai chamar ela de função analítica, porque ela também é contínua. Você pode fazer o teste dela aí, você vai ver que ela é contínua aí e também ela é diferenciável. Tá? Agora a gente vai ver um exemplo mais básico de função que não é diferenciável, que eu vou botar aqui o exemplo 2. Tá, o exemplo 2. Qual seria o exemplo mais básico de função que não é diferenciável? Seria esse aqui, ó. F de z igual a z barra. Então, por que essa função aqui ela não é diferenciável? Essa função aqui ela não é diferenciável pelo seguinte ponto. Então, vamos tentar construir a mesma ideia do limite aqui. Tá? Então, vamos lá. F de z, f' de z, com z igual a z0, vai ser igual a f de z0 mais delta z, menos f de z0, tudo isso sobre delta z. Tá? E aí a gente vai ver que essa função aqui ela não é diferenciável daqui a alguns segundos. Então, como é que a gente constrói isso aqui para a função z igual a z barra? Ou seja, tirar o complexo conjugado, né? Deixa eu até ver a anotação que eu usei lá atrás. Eu usei barra, né? Para tirar o complexo. Eu não falei. Eu botei assim, tá, gente? De vez em quando eu vou usar esse asterisco, de vez em quando eu vou usar a barra, tá, gente? Não confunda. Tem hora que eu vou usar barra, tem hora que eu vou usar asterisco, mas eu vou usar asterisco aqui. Eu já estava usando asterisco desde o começo do vídeo, mas é mania mesmo. Tem livro que a gente usa barra, tem livro que a gente usa asterisco. Complexo conjugado. Então, eu estou tirando aqui o complexo conjugado dessa nossa função. Então, vamos lá. Então, tirando o complexo conjugado aqui dessa nossa função, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter z mais z0 complexo conjugado, é a mesma coisa do complexo conjugado de z0, mais o complexo conjugado de delta z. Beleza?
menos Z0 conjugado, que é a função aplicada no Z0. Tudo isso dividido por ΔZ. E eu vou botar o L do limite aqui, só para não ficar escrevendo ele toda hora. Tá? E aí a gente vai ter o seguinte. Agora eu vou escrever o limite por extenso. Deixar de preguiça. Limite de quando ΔZ tende a zero. Da seguinte função. Aqui a gente vai cortar, né? A gente simplifica. Vai ser ΔZ conjugado dividido por ΔZ. Então, pessoal, a gente pode tender a zero essa função aqui de diversas maneiras diferentes. Tá? Lembrando, aqui eu posso fazer o ΔZ tender a zero de várias maneiras diferentes. Tá? Então, vamos supor que eu faça ΔZ tender a zero me aproximando do Z0. Vamos supor que esse aqui é o Z0. Tá? Pela esquerda, ou seja, eu estou vindo aqui pela direita, na realidade. Eu estou vindo aqui na direção do eixo X. Estou vindo assim. Ó. Ou seja, o meu ΔY ele vai ser igual a zero, mas o meu ΔX vai ser diferente de zero. Tá? Então vamos supor que eu estou pegando o meu ponto Z e eu estou tendendo o meu ponto Z a Z0, pegando esse meu ponto Z e vindo pela esquerda. Eu estou pegando essa direção para calcular esse nosso limite. Então, no caso 1, eu vou chamar isso aqui de caso 1, eu vou fazer com que ΔY seja igual a zero, tá? E ΔX seja diferente de zero. Então, ou seja, eu vou tender a Z, zero, ou seja, tender ao nosso ponto central, pela direção X. O que isso aqui vai me dar? Vamos reescrever isso aqui. Isso implica que o nosso limite de ΔZ tendendo a zero vai ser a mesma coisa do nosso limite do ΔX tendendo a zero. Então, a gente vai botar aqui um ΔX, tá? Porque eu estou me aproximando, nosso ΔX vai tender a zero. Porque lembrando que para a gente fazer o ΔZ tender a zero, a gente precisa que os dois pontos estejam no mesmo lugar. Então, eu vou pegar a distância x desses dois números complexos, que é o ΔX, e vou tender ela a zero. Ou seja, estou me aproximando do Z0 pela reta real x, né? Pela reta na direção do eixo dos números reais. Tá? E aí, olha que interessante. Isso aqui, gente, vai me dar ΔX menos I vezes ΔY, tá? Dividido por ΔX mais I vezes ΔY. Tá? Que, vamos supor que o x0 tenha o z tem um valor, o z0 tem outro, e a gente está fazendo essa variação. E aí perceba que esses dois caras aqui, ó, eles são zero, né? Porque o ΔY é zero. Tá? E aí a gente vai ter essa fração de ΔX dividido por ΔX, esse limite aqui vai dar mais 1. E esse limite ele não depende de mais nada além. Ou seja, eu posso tender o ΔX a zero, esse limite vai dar 1. Então, beleza, a gente arrumou um limite aqui, o limite existe e é 1, né? Olha que legal. Calma, vocês estão se precipitando. Se a gente fizer o caso 2 agora, fazendo da seguinte maneira. Fazendo o ΔY ser diferente de zero e o ΔX ser igual a zero, e a gente fazer o Z se aproximar do Z0 por cima, descendo assim, ó. Ou seja, a gente for aproximando gradativamente o Z do Z0 por cima, causando esse ΔY indo para zero, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter esse limite aqui, ó. Limite de ΔY tendendo a zero. Beleza? E aí, ó, pelo mesmo motivo, eu vou escrever a mesma expressão, ó, ΔY menos I delta, ou ΔX menos I delta Y, ΔX mais I delta Y. Agora, quem vai cancelar são esses dois caras aqui, porque essas variações são zero, né, porque a gente não está variando o X, então esses caras são zero. E aí eu vou ter um número positivo em cima, um número negativo em cima, um número positivo embaixo, esse limite é igual a menos 1. Ou seja, dependendo da direção que eu escolho, o valor desse limite ele varia. E aí, como eu tenho essa situação onde o limite vindo pela direção X vale mais 1 e vindo pela direção X ele vale menos 1, a gente diz que esse limite não existe. E se o limite não existe, a função f' de z, onde f de z é igual a z conjugado, né? Ela não existe, tá? Então a função não é diferencial. Então, ou seja, ela não é uma função analítica.
Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, essa é a ideia central, tá? Na próxima aula a gente continua e a gente vai discutir aqui mais alguns exemplos e as condições de Riemann para diferenciabilidade, tá? As condições de Cauchy-Riemann. E quem quiser acompanhar isso aí, tem qualquer livro de variável complexa, você pode ver no livro do Byron Fuller ou no livro do Focus, que são livros muito bons. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.